Vamos salvar algumas vistas do nosso modelo em 3D. Então, nós podemos trabalhar com algumas configurações que estão disponíveis aqui no navegador e também nessa barra de visualização 3D. Então, a primeira opção aqui é entre perspectiva cônica e perspectiva axonométrica, que é a mesma coisa, né, que no navegador. A gente pode botar em axonométrica e perspectiva cônica. E aí nós podemos, clicando com o botão direito do mouse, aqui, por exemplo, em perspectiva axonométrica, também tem várias opções que estão disponíveis nessa aba de visualização 3D também estão. Então, por exemplo, essas definições aqui de projeção 3D, que é o mesmo que aparece aqui em cima, vai nos permitir ajustar o ponto de vista do observador, que seria a câmera, e ajustar a posição do Sol. Aqui você pode fazer isso de uma maneira um pouco mais intuitiva, simplesmente movendo, né? Também tem essa aqui é a câmera, ou o azimuth da câmera. Você pode ir movendo, se quer o Sol mais para um lado, para o outro. E aqui em luz solar você pode também fazer algumas definições, né, de intensidade. E nesse botão aqui de perspectiva axonométrica você pode definir que tipo exatamente que você quer de ponto de vista, tá? E também, novamente, você pode mudar a posição do Sol, pode mudar a posição do ponto de vista. E, ok, então aí você vai alternando, né? E achar o ponto de vista mais favorável. Aqui você tem o orbitar, que é a mesma ferramenta que tem aqui, que a gente pode acessar com a tecla de atalho O. E aqui tem alguma coisa de ponto de vista que eu destacaria. Por exemplo, esse aqui, olhar para perpendicular, é quando você quer que uma vista bem de frente de um ponto de fuga. Então eu vou ter que dar um ESC antes de sair do orbitar. Eu vou apontar, por exemplo, para essa parede. E aí depois com o mouse, com o zoom, eu vou aproximando. E aí eu garanto que eu vou ter uma vista de um ponto de fuga. Tá? Esse ambiente. Aí, por exemplo, eu entrei aqui numa área interna segurando a rodinha do mouse, eu posso mover com a mãozinha, né? E girando a rodinha eu vou para frente e vou para trás. Então, dependendo da posição, por exemplo, aqui eu posso novamente orbitar, posso ir mudando o ponto de vista e movendo com a mãozinha. Por enquanto, assim, a gente vai trabalhar com essas pontos, com essa maneira de visualização, né, que é um pouquinho mais simples. E, por exemplo, suponhamos que eu tenha ajeitado aqui uma posição aqui. Nessas áreas internas é um pouco mais difícil, porque é um pouco mais apertado para posicionar o ponto de vista. Mas suponhamos que eu queira algo por aqui, e daí eu ainda tenho essa opção de perspectiva com 2 pontos de fuga. Quando você vê a diferença, é bem sutil, né? Mas quando você tem 3 pontos de fuga, você tem as verticais inclinadas, que elas vão estar fugando, ou para baixo ou para cima, dependendo da posição do observador. No caso, quando a gente aciona esse ponto de fuga 2 pontos, pode ser interessante porque você vai ter menos distorção de perspectiva. Isso pode dar uma sensação de mais estabilidade, mas isso também realmente vai depender do ponto de vista e da ideia que você está querendo comunicar, né? E aqui, então, nós temos várias opções de visualização de estilos 3D, alguns que já vêm pré-configurados. Por exemplo, a gente poderia deixar, no meu caso, modelo sombreado sem sombra ou com contornos, que aí vai dar uma ideia parecida com o SketchUp, né? Contornos e sombra do Sol. E apenas sombra do Sol. Bom, mais adiante a gente vai ver. Aqui a gente já viu também essas ferramentas. Essas aqui a gente vai ver mais adiante. Aqui a renderização também, câmeras, animação mais adiante. Então, por enquanto, no momento que você definiu aí o ponto de vista que você gostaria de inserir no seu projeto, você pode já ir salvando esse ponto de vista. E então, por exemplo,
Vou ver aqui na aba de mapa de vistas. Só dar um ESC. Mapa de vistas. E eu posso, então, criar uma pasta própria. Eu posso apagar aquelas pastas que já vêm prontas, que não vão nos contribuir muito para o nosso trabalho. Então, eu venho aqui em redesenho e eu digo assim, salvar vista atual. Daí, eu posso criar um nome personalizado. Por exemplo, perspectiva interna da sala. Daí eu posso criar um nome. O nome que eu criar aqui depois pode aparecer já direto como legenda. Essa parte da escala não vai ter muita relevância porque a perspectiva cônica ela não tem, na verdade, uma escala, né? Então não vai influenciar muito. Conjunto de canetas também não. Opções de visualização não vai influenciar, mas podem deixar que caia de default. E conjunto de canetas tá... Acho que é isso. Não vai ter muita... Ah, sim, combinação de vegetais. Isso aqui, se por acaso tem algum elemento que tem em outros desenhos que você não quer que apareça em 3D, aí aqui você teria que criar uma combinação de vegetais própria. E agora eu vou criar. Então, a partir de agora, se eu voltar aqui para o meu projeto e fazer qualquer alteração, né? Eu posso agora, por exemplo, vou salvar uma perspectiva axonométrica da Casa Pátia. E eu tentei fazer algo que mostrasse um pouquinho de contexto. Na verdade, eu teria que preencher desse outro lado, porque teria casas para os dois lados, né? Para ficar algo um pouco mais realístico. Mas aqui só para ilustração, então, vou deixar assim por enquanto. E eu vou, de novo, vir aqui no mapa de vistas e vou salvar a vista, essa vista atual. E agora eu vou dizer que a perspectiva axonométrica é externa, vou chamar. E aí, de novo, as mesmas configurações, né? Nesse caso, a taxonométrica pode ter uma escala realmente específica. Por exemplo, vou botar não para 200. E, por enquanto, eu posso depois voltar e corrigir qualquer coisa que não tenha ficado exatamente que eu precise modificar. Então, estão aqui. Agora eu tenho algumas vistas já salvas. Então, por exemplo, se eu quero voltar para aquela vista que eu tinha salvado antes, com um duplo clique, e agora para essa outra vista. Então, eu tenho já algumas vistas que depois eu vou entrar lá, quando eu começar a criar os layouts, a prancha, eu vou poder simplesmente inserir essas vistas. E, de novo, eu posso atualizar, posso criar elementos novos e automaticamente isso vai se atualizar nesses desenhos.